Pra onde Rick e sua família foram? Aonde acontece aquele reencontro? O que foi aquilo ali? Como é que eles se encontraram? Você que tá assistindo, você percebeu um detalhe que explica isso? E o novo logo do CRM, a mudança total, não é mais 3 círculos, você percebeu isso também? E o que acontece com a Filadélfia, a cidade de 200 mil pessoas que o CRM comandava a partir de agora? Meu rapaz, muitos detalhes extremamente interessantes sobre esse episódio 6 da série de Rick e Michonne. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem, mas eu tô bem demais, né? Assim, já analisamos o episódio 6 de The Ones Who Live, sobre essa série aí, né? Falando muita coisa, mas tem detalhes que você pode não ter notado. Esse aqui, de todos os 6 episódios, é o que tem mais detalhes, inclusive já adianto que vai ter outro vídeo de detalhes depois, tá? Porque nem cabe tudo aqui. Então já vai deixando o like, ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade, tem coisa sobre a série do Daryl vindo aí e muito mais. E é o seguinte, meu querido, o grau de importância desse episódio eu já ressaltei no meu vídeo de análise, né? O grau de importância pro universo de The Walking Dead e as brechas que deixam. E além de ter assistido esse episódio 6 umas 3 vezes pra trazer esses vídeos aqui, eu juro que eu passei horas escrevendo detalhes, percebendo, analisando episódios cena a cena, observando minuciosamente. E já vamos começar com o primeiro detalhe muito importante, que é sobre a Thorne. Thorne pode destruir a Alexandria. Pois é, meu jovem, você percebeu isso? Você percebeu a brecha gigantesca, não só dela sobreviver, mas que ficou ali? Não percebeu? Vamos lá. No caso, né, temos o grande ponto de que após a explosão, ela percebeu que ia ter uma explosão, ia ter algo grave, ela puxou a máscara de gás, conseguiu se proteger. Aparentemente, ela foi a única dos outros militares que ficou viva ali. E assim, mesmo tendo essa cena final em que a Michonne atingiu ela ali com a espada, né, num local profundo, e ainda ela entregando essa máscara pro Rick, a Thorne não morreu. Foi uma cena clássica de The Walking Dead em que não mostra a morte intencionalmente para dar uma brecha caso queiram trazer uma explicação de que alguém foi lá e resgatou ela. E sem corpo, sem morte, isso é claro em The Walking Dead. Então ela fica como a principal brecha viva do CRM para o CRM continuar o lado mal. E como que ela poderia atacar Alexandria? A Michonne deixou uma brecha naquela base ali. No caso, né, quando a explosão acontece, o impacto maior de fogo e destruição é mais no centro ali. E o máximo que acontece com o prédio que tá ali de frente é quebrar e rachar alguns vidros. Até nessa cena aqui mais ampla de cima você consegue ver que o prédio tá lá de pé, apesar de estar queimadinho e outras coisas. E o que a Michonne fez no início do episódio? Encontrou a carta que a Jade tinha deixado pra entregar todo mundo pro CRM, entregar a Alexandria e tudo mais, rasgou toda ela, jogou os papéis ali no chão, até mostra ela catando pedaço por pedaço ali pra jogar fora, mas com certeza pode ter ficado um pedacinho perdido ali, fora que na hora, né, que aquela militar enfia o envelope debaixo da porta, ela tá jogando no lixo do próprio quarto. Então sim, a Michonne deixou evidências ali no quarto. Mesmo que a carta tá rasgada, Thorne poderia muito bem voltar ali e encontrar essa carta e descobrir não só a localização de Alexandria, como as motivações do que ela pode fazer lá, as informações todas. Sim, essa é uma brecha que com certeza, se eles quiserem explorar uma próxima temporada, eles podem trazer. Mas vamos seguir pro próximo detalhe, que vai ficando mais interessante. Agora eu quero falar sobre a Segunda Guerra Civil. Quem matou, quem venceu e destruiu os militares dos Estados Unidos? Tá aí na sua cara, meu jovem. Pelo menos a maioria dos militares restantes, apesar do cara não ter tanto tempo de tela, mais um desenvolvimento da maldade dele. Aqui ele conta sobre o acontecimento que ele chama de Segunda Guerra Civil, o momento no início do apocalipse que ele travou uma guerra contra os federais dos Estados Unidos, os militares mesmo. Ele conta, né, que depois do Fort Benning, ele foi enviado para Filadélfia como líder da Guarda Nacional da Pensilvânia, comandante, mas ele também tinha uma outra frente de apoio no início de tudo, que era o pessoal lá de Pittsburgh, que é a cidade dele. Então ele tinha 2 lugares que ele mandava. E em tese, né, os federais foram bombardeando cidades por cidades nos Estados Unidos, e quando chegaram nessas 2, foi aí que eles foram com Deus. Porque o Major General Bill, além do Okafor ter ajudado ele matar os federais que estavam na Filadélfia, lá na cidade dele, que era Pittsburgh, ele tirou as tropas porque ele percebeu que tinha uma horda gigante e deixou todos os federais que estavam lá militares e toda a população da cidade natal dele morrer como sacrifício. Ele conta que salvou a Filadélfia, mas sacrificou a cidade natal dele, mas sim, manteve o poderio militar nos Estados Unidos. E assim, a gente falou de horda de zumbis, que ele usou isso aí, usou essa estratégia, vamos seguir para um outro ponto, porque Major General Bill também entrega uma outra questão preocupante pro Rick no futuro. Eu tô falando dos
possíveis novos zumbis. Isso aqui não é um novo zumbi, eu só tô colocando esse cara aqui pra poder representar, porque a gente vai falar de zumbi, mas na conversa do Major General Bill com o Rick, entre os vários problemas da humanidade que ele ressalta, cita fome também, umas outras coisas, ele ressalta sobre doenças espalhando por meio dos zumbis, umas certas doenças que estão descobrindo aí, que podem fazer coisas ainda mais esquisitas com a espécie humana, ou seja, novas doenças que podem ser espalhadas através desses vários zumbis que ainda existem no mundo ali, caminhando em milhares de hordas com milhões de zumbis no sol e tudo mais. Ele até se ressalta isso, proliferando muita doença. E tipo, será que poderia formar um novo tipo de zumbi? Poderia gerar novas mutações? Será que o universo de The Walking Dead vai nesse caminho com essa sugestão? É um ponto que essa fala do Major General Bill sugere. Coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Mas vamos seguir. Agora eu quero falar de um ponto sobre o Rick, que ficou de brecha. Esse final não entregou isso, mas ficou de brecha, que é o ponto de que Rick ainda vai liderar o CRM. Ele ainda vai. Tá? Nessa conversa aqui, o Major General Bill diz isso pra ele, que ele seria uma pessoa diferente de todos os outros militares que ele já contou, esse briefing e tudo mais, que ele de fato poderia ser uma pessoa pra liderar o CRM no futuro. E não foi só uma informação que o Rick deixou passar e que não marcou ele. Marcou, tocou ele e ele lembrou disso depois. Lá na conversa com a Michonne, lá no apartamento, antes de explodir tudo e outras coisas, ele cita que o Bill falou que ele poderia ser isso, ou seja, isso tá na cabeça dele. E além de tudo, a Michonne ainda concorda, tá? Então, essa escalada, esse caminho ficou de brecha, não mostrou que ele é líder ainda, mas no futuro pode ser sim. Só que aí a gente tem que falar de umas questões sobre a cena final, que é de fato a cena mais importante de toda a série. Eu sei que tem muita gente em dúvida, então vamos seguir pro próximo detalhe, segredinho sobre isso. Quero falar sobre onde aconteceu o reencontro. Qual que é o lugar onde o Rick e a Michonne reencontraram as crianças? Onde é que eles estavam aqui, né? Eu vi que algumas pessoas, apesar disso aqui ter entregado muito, ainda ficou, tinha que ter mostrado Alexandria, outras coisas. Lembrando que o cenário de Alexandria está desmontado desde o final de The Walking Dead, e tem possibilidade de a gente não voltar a ver Alexandria nesse universo de novo. Então, a maior probabilidade do local onde eles estavam aqui é nos arredores de Commonwealth, até pelos momentos temporais, isso aqui é após as cenas finais de The Walking Dead, quando a Judith e o RJ ficaram lá nos portões de Commonwealth, olhando pro horizonte, pra estrada, esperando alguém voltar. Ainda não sei quantas semanas ou quantos meses após aquele final. Um dos pontos que me faz acreditar nisso são esses helicópteros levando suprimentos que passam por cima deles, pelo menos uns 4, né? 2, depois 2 de novo. Não sei se teria motivo do CRM levar suprimentos pra Filadélfia de volta, sendo que aparentemente não tava faltando. Talvez poderia ser um pouco Portland, mas não faria sentido o Rick e a Michonne terem pegado um helicóptero e cruzado o país, igual mostrou, pra chegar aqui. Isso não aconteceu no lado lá de Portland, mostrou eles passando por aquele vale de novo. Tá bem mais parecido com ajudas de suprimentos chegando pras comunidades deles, né? Pra casa deles, pra Commonwealth, tá? Aqui eu acreditaria bem mais ser nos arredores de Commonwealth. E claro, aproveitar disso pra responder uma outra pergunta também, né? Sobre o porquê apareceu só a Judith e o RJ. O ponto é que o próprio episódio, por uma cena, ressalta isso, né? A Michonne só tinha contato direto com a própria Judith por rádio, foi algo confidente que elas tiveram entre elas. Então ela e o irmão foram os primeiros a serem avisados e eles foram os primeiros a reencontrar eles, mas isso com certeza, tipo, talvez alguns minutos depois disso aqui já levaria ao reencontro com as outras pessoas. Às vezes aqui, depois disso, o Rick e a Michonne estariam entrando em Commonwealth. Lembrando que algo que reforça a possibilidade disso ser Commonwealth é que o cenário de Commonwealth é o único da série principal de The Walking Dead que continua montado nos estúdios, guardadinho lá até hoje. Não se esqueça disso, não se esqueça. Pois é, essa questão aqui é longa, mas é muito importante, só que aí a gente tem que seguir para um outro detalhezinho, ainda sobre essa cena, mas de referências, né? Eu tô falando das referências ao Carl, sim, o filho do Rick aí, né? Eu falei no vídeo de análise que essa cena aqui remete muito ao Rick tendo uma oportunidade novamente de ter um novo filho, remete muito a essa questão do Carl, ele com o chapéuzinho e outras coisas, mas as várias cenas desse reencontro aqui do final remetem ao Carl lá no início de The Walking Dead. Eu separei essa arte aqui, por exemplo, de uma página aqui chamada Jovem Geek, que você pode ver o comparativo do Rick reencontrando sua família, né? Aqui era Days Gone By, aqui nessa série é referente a Years Gone By, dias que se passaram, anos que se passaram, aqui o Carl indo correndo, vindo lá de frente para abraçar o pai, aqui os dois vindo correndo para abraçar o pai, e aqui os abraços. Então, tipo, eles quiseram fazer a estética desse encontro ser muito parecida. Tem outros ângulos que você pode até caçar montagens por aí que fizeram muito sentido, tipo, bem iguais mesmo, da forma como enquadraram a corrida e outras coisas. Esses episódios desses spin-offs são os que mais fazem justiça ao Carl depois daquela morte, que foi uma tragédia para The Walking Dead, né? Um negócio muito mal feito. Mas aí vamos avançar, porque agora eu tenho que voltar a
falar um pouquinho de CRM, porque tem umas coisinhas ali, detalhezinhos muito importantes sobre as mudanças agora naquele grupo. E não só nos militares, que é o CRM mesmo, como também o CRP, a República Cívica, Filadélfia lá. Eu quero falar primeiramente do novo logo do CRM. Você viu? Você reparou isso aqui no final? Pois é, eles deixam bem escondidinho ali, só pra você parar a imagem e prestar atenção. Mas claramente agora o helicóptero que leva o Rick e a Michonne, né, tem o logo de um círculo. Que, tipo, não tem mais a aliança dos três, né? Já não era dos três desde que o Omarra caiu, mas agora é só um círculo, acabou. Aqui nesse outro ângulo também dá pra ver bem, ó, o logo agora é só um círculo, aparentemente, e faz a gente gerar algumas dúvidas, né? Por que não 2 círculos, se Portland ainda existe? Será que Portland ficou revoltada ao saber desses acontecimentos? Ou, de fato, esse um círculo não é pra representar só a República Cívica, mas pra representar todos somos um, ninguém fica pra trás? Acredito mais nesse princípio, é só uma aliança, as comunidades que vivem no geral. Isso é muito simbólico para a mudança que aconteceu, e desse segredinho, desse detalhe, a gente já vai para outra mudança, que é diretamente sobre a Filadélfia lá, a cidade da República Cívica. Eu tô falando sobre os cidadãos livres. Trazendo essa imagem aqui do primeiro episódio, que é bem simbólica, que a gente vê alguns resquícios de protestos, né, lá na comunidade. A plaquinha do cara aqui, ó, CRM, transparência agora. Ele encontra com outro cara que também tava protestando e tal, né? A gente tinha visto pelos trechos do jornal lá que sai, que tem uma parcela da população que cobra, que, tipo, eles não têm liberdade, eles não podem sair, ninguém novo pode entrar com facilidade. Agora, pelo que a gente ouve no rádio no final do episódio, nessa cena aqui mesmo, quando a imagem tá distanciando, a gente escuta que a Filadélfia agora é livre. A cidade agora deixa de ser secreta e tem uma liberdade para as pessoas saírem e entrarem quando quiserem. E outras comunidades podem saber onde fica e tudo mais, como uma comunidade normal. De fato, isso não vai representar tanto risco a partir do momento que ainda eles têm os maiores poderios militares. Morreu só pessoas ali, ainda tem veículos do CRM, aparato militar principal e as maiores tropas principais estão tudo na Filadélfia. Foi só 10% que morreu. Então a cidade tá livre, mudou tudo aqui, deixou de ser essa pegada ditatorial aí. Muito interessante isso, depois a gente vai ter mais pra falar disso, só que aí a gente tem que voltar para um ponto da Michonne, né, que traz uma ideia de mudança de estilo para uma nova etapa, talvez. Eu tô falando da nova espada da Michonne. Agora ela tem uma nova espada, pelo menos aqui nesse final traz essa ideia, tipo, como se fosse uma nova etapa. A espada que era do Major General Bill passa a ser letal, passa a ir muito bem nas mãos dela, ela inclusive luta com a Thorne no final com essa espada. Passa a ter essa espada nas costas, pode ter esse novo estilo de luta se ela quiser, se eles quiserem aplicar essa nova etapa, pode. Apesar da katana ainda ser muito mais marcante que isso, e ela não perdeu a katana, tá? A katana ainda tá na República Cívica, não mostrou onde ela deixou, mas ela provavelmente deixou lá num ponto estratégico, depois que ela negou aquela estratégia do Rick de fugir. Ela deve ter deixado no botezinho lá, ou escondido no meio do mato. Em algum lugar ela deixou que aí eles podem decidir se eles querem que ela ache lá de volta de novo ou se eles querem um novo estilo pra Michonne, mas fica sugerido aqui. Pois é, você tinha notado isso? Coloca aí qual que você prefere. Eu ainda prefiro a katana, tá? Sinceramente, mas tem muitos outros detalhes, tem muito mais coisa. Fica ligado aqui no canal que depois a gente ainda vai trazer mais vídeos de detalhes. Deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!